No início do culto, eu li a passagem de Marcos, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje, o último domingo antes da Páscoa, do domingo da ressurreição, é tradicionalmente o domingo de Ramos. É uma referência àquele domingo em que Jesus entrou montado num jumentinho e as pessoas gritando Hosana, Hosana, e elas colocavam ali mantos, colocavam folhas para poder receber o rei que entrava na cidade de Jerusalém. O que é muito interessante nessa história de Jesus é a incoerência dos fatos, é a incoerência da multidão. É muito interessante que essa mesma multidão que no domingo gritava Hosana, Hosana, que estendeu os seus mantos, que disse Senhor, salva-nos, essa mesma multidão na sexta-feira vai gritar crucifica-o, crucifica-o. E aí eu fico imaginando como pode uma multidão que grita no domingo Hosana, salve-nos, e na sexta-feira, na quinta-feira vai gritar crucifica-o. É muito interessante a gente perceber essa incoerência. Jesus, inclusive, no mesmo episódio em que é narrado a entrada de Jesus, em Jerusalém, logo depois, lá no Evangelho, a gente tem a narrativa da figueira. Porque Jesus, com seus discípulos, passa por uma figueira e essa figueira não tem frutos. Ela tem folhas, mas não tem frutos. E Jesus então olha para aquilo e amaldiçoa aquela figueira. E diz assim, olha, não saia mais fruto de você. E a figueira, como num passe de mágica, ela seca totalmente. E aquilo ali, na verdade, era uma parábola daquilo que estava acontecendo e que Jesus estava vendo. Ou seja, uma parábola que falava da rejeição. Jerusalém era como aquela figueira. Folhas. Por fora parecia perfeita, mas não tinha fruto de verdadeiro arrependimento dentro dela. E é por isso, gente, que existe uma grande incoerência nessa movimentação e que o que me espanta e eu gostaria de compartilhar hoje com vocês é justamente porque esse episódio da entrada de Jesus em Jerusalém denuncia a realidade do que é o nosso coração. Não é um episódio só que fala de multidões, mas é um episódio que fala sobre o que é o ser humano. Nós somos assim. Nem sempre o grito corresponde à realidade interna do coração. Nem sempre o que nós dizemos representa aquilo que de fato nós acreditamos. E é muito importante que a gente então faça um exercício de avaliar até que ponto eu sou verdadeiramente genuíno, autêntico. Hoje é o último dia, o último domingo, antes do domingo da ressurreição, é o 6º domingo da quaresma, é o domingo em que nós estamos encerrando a série Metanoia. Durante 6 semanas a gente conversou aqui sobre a questão do arrependimento. E eu queria fechar essa palavra sobre o arrependimento, justamente relembrando um pouco algumas coisas e principalmente alguns fatos que aconteceram essa semana. Nós todos estamos aí num turbilhão de acontecimentos, de ideias. Domingo passado eu dei uma palavra aqui na igreja sobre essa questão, um apelo à questão, o foco era basicamente a questão da unidade. Mas durante essa semana alguns fatos aconteceram e principalmente o fato do momento foi o episódio do grampo. Isso, durante a semana, foi o que de fato ocupou não só as redes sociais, mas as conversas e aonde você ia no trabalho, em qualquer lugar, as pessoas estavam falando. E é muito interessante que a gente tem, em relação a essa questão, 2 posições completamente diferentes. Dependendo de que lado você está, dependendo da cor que você usa. De um lado, nós temos um grupo alegando que tudo o que ocorreu foi absolutamente ilegítimo, sem valor algum, foi um absurdo porque não havia legitimidade ou uma autoridade legal para que se fizesse as escutas e os grampos. Do outro lado,
a gente tem um grupo que não se importa com essa questão, mas com o conteúdo em si das gravações. E aí eles falam, não importa se era legal ou era ilegal. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre essa questão. Eu estou falando aqui sobre, hoje é o domingo da ressurreição. Uma coisa que me vem à mente, uma suspeita que eu tenho, não sei se você concorda com a minha visão, mas eu tenho a impressão que, no fundo, a questão não é em relação ao certo ou ao errado. A questão não é simplesmente quem luta por essa questão não luta necessariamente pelo que é direito, não luta necessariamente pelo que é reto, pelo que é íntegro. No fundo, o que nós temos são opiniões políticas. Eu fico imaginando, por exemplo, que se fosse o contrário, eu fico imaginando duas situações contrárias. Uma, se a escuta fosse uma escuta, uma denúncia, um exemplo, no Aécio ou no Eduardo Cunha, será que a grande massa que reclama da falta de legitimidade dessas gravações estaria reclamando da falta de legitimidade ou estaria usando as gravações para os seus próprios interesses? Isso é uma questão. E segundo, será que se fosse assim, uma escuta, a grande massa que hoje usa a escuta e que não atenta para a questão da legitimidade, será que essa massa, a massa, vamos dizer assim, dos coxinhas, estaria preocupada com o conteúdo ou estaria falando que era ilegítimo o que foi feito? Percebe? A questão toda é que, dependendo do lado que você está, você vai defender a lei ou você vai defender o conteúdo da gravação. E no fundo, gente, esse episódio todo fala da nossa incoerência humana. Que nós, uma hora, vamos gritar, salve-nos. Para daqui a pouco a gente gritar, crucifica-o. A mesma massa que hoje diz e defende um político, amanhã ou depois de amanhã vai crucificá-lo. Nós somos seres passionais, nós somos seres instáveis. Aquilo que nós defendemos com veemência hoje, amanhã a gente vai criticar e vai condenar com a mesma veemência, se não maior. E a pergunta é, onde está a nossa legitimidade, a nossa autenticidade em relação a tudo isso? E mais, eu cheguei a pensar nessa questão específica do grampo, numa questão que ficou martelando na minha cabeça. Será que algum de nós resistiria a um grampo? O que vocês acham? Sim? Show. Será que algum de nós resistiria de pé, de maneira íntegra, se todas as nossas conversas, se todos os nossos atos, se todas as nossas intenções fossem gravadas? Eu estou falando isso, gente, não para defender uma posição ou outra, eu não quero fazer defesa de posições, eu estou querendo apenas denunciar a incoerência do nosso coração. Porque existe um salmo, e eu queria ler e deixar com vocês esse salmo no dia de hoje, que fala de uma forma muito clara que todos nós somos grampeados. Não tem ninguém aqui que pode escapar desse grampo. Salmo de número 139 diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais.
e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa é uma passagem, é um salmo de Davi que mostra que no fundo, gente, Deus está o tempo inteiro diante de nós. E no meio de toda essa questão que nós estamos falando, de arrependimento, do grampo, da necessidade de sermos autênticos, esse salmo é um salmo que nos convida, gente, para o arrependimento. Por uma razão simples. Porque diante de Deus, diante do Senhor, tudo está às claras. Tudo está absolutamente claro. Se você soubesse que você está sendo grampeado, você teria cuidado no que você diz? Eu acredito que sim. Por outro lado, talvez você não fosse tão autêntico. Porque você certamente não diria o que está realmente no seu coração. Porque você ia tomar cuidado. Olha, algumas pessoas podem me ouvir, então eu vou segurar a onda. Mas no fundo, a questão não é o que você diz. Porque esse salmo diz, gente, que o grampo de Deus não é o grampo da nossa fala. O grampo de Deus é o grampo da nossa alma. Ele grampeia o nosso coração. Ou seja, não adianta você tomar cuidado e simplesmente não falar. Porque ele é capaz de reconhecer aquilo que está no fundo do seu coração. Então não adianta você simplesmente dizer, vou segurar a onda porque Deus, ele vai ouvir. Tem gente, inclusive, que eu já ouvi falando que não faz oração em voz alta para o diabo não ouvir. Porque só Deus ouve. Bobagem. A questão é a seguinte. Não adianta simplesmente a gente chegar e falar, vou tomar cuidado. Porque Deus sonda, o texto está dizendo, 3 coisas aqui que na teologia clássica se descreve como a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. O que é isso? É o fato de que Deus conhece todas as coisas. A primeira parte do Salmo, ele fala, o verbo que mais se usa é sabes. Que Deus sabe
quando eu me assento, quando eu me levanto, percebe de longe os meus pensamentos, ele sabe quando eu trabalho, quando eu descanso, tudo é bem conhecido, conheces inteiramente. Veja, tudo isso aí fala da onisciência de Deus. E quando se fala da onisciência de Deus, é importante entender que não apenas o salmista está falando que Deus sabe tudo e todas as coisas, como ele está reconhecendo que, porque Deus sabe tudo, eu não sei tudo. Eu não sei todos os fatos. Eu não sei todas as implicações. Eu não conheço o futuro. Eu não sei, evidentemente. Podemos dizer que nós precisamos ter aquela postura que virou meme da Glória Pires. Não posso opinar. A verdade é essa. Não tenho condições de opinar. Em relação a Deus, o que nós temos aqui é exatamente isso. Ele tem condição de opinar. Porque ele sabe todas as coisas. Só que não é só a questão de saber, de ter ciência. É a questão de uma presença real, porque ele fala que ele está presente. Não adianta eu fugir. Primeiro, eu não consigo fugir do saber de Deus. Segundo, eu não consigo fugir da presença dele. Ele está dizendo aqui, olha, se eu for, ele pergunta, para onde eu fugirei da tua presença? O versículo 7. Se eu subo ao céu, está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, vai estar lá. Se eu subir na asa da alvorada, morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará. Veja, aonde eu for, ele estará. Não dá para fugir. Essa ideia da presença de Deus em todos os lugares, ela é, ao mesmo tempo, grandiosa e graciosa, mas ao mesmo tempo é assustadora. Por que ela é grandiosa e graciosa? Porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que muitas vezes a gente se sente o quê? Sozinho. E em muitas horas da nossa vida, quando nós estamos sozinhos, a gente almeja e a gente busca desesperadamente pela presença de alguém ao nosso lado. E muitas vezes, quando a gente está se sentindo sozinho, a gente precisa ler o Salmo 139 e ver aqui a graça de Deus que está com a gente o tempo todo. Então não importa se as pessoas te abandonaram, se a igreja te abandonou, enfim, o que aconteceu? Deus está presente. Isso é gracioso. Mas a verdade, gente, é que isso também é assustador. Porque muitas vezes o que a gente mais quer é fugir da presença de Deus. O que a gente mais quer é se esconder, porque a gente tem culpa no cartório. Lembro de uma frase de um escritor reformado, acho que é o Michael Horton, que ele diz o seguinte, que o homem foge de Deus pela mesma razão que o ladrão foge da polícia. Ou seja, se o ladrão não tivesse culpa, ele não precisaria fugir. Quem foge é porque de alguma maneira tem culpa. Então é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. A presença de Deus, ela pode ser graciosa, obrigado Nazaré, mas ela é ao mesmo tempo assustadora. E aí, ele não só fala da onisciência, que Deus conhece todas as coisas, Deus está presente em todos os lugares, mas Deus tem o poder de criar. Deus tem o poder de trazer à existência o que não existe. O versículo 13 vai usar aí, a partir do versículo 13, alguns verbos, como tu criaste, teceste, me fizeste, tuas obras são maravilhosas, fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. É a capacidade de Deus de criar. E isso é muito importante, gente, porque se Deus nos cria se Deus nos criou aquilo que nós somos, Ele também pode criar uma nova pessoa. Deus criou você, só que ao longo do caminho, você, por N motivos, você se rebela, você se desvia. E quando a gente lê o Salmo 139, o que nos traz conforto é porque, do mesmo jeito que nós temos a criação, a gente tem a possibilidade de uma nova criação. Do mesmo jeito que ele cria, ele redime. Deus não abandona a sua criação. Existe no livro dos profetas algumas referências, eu me lembro, por exemplo, de Jeremias, que fala da imagem do oleiro. Deus é o oleiro que está formando o barro, e aí o barro se estragou nas mãos do oleiro. E o que Deus faz com o barro estragado? Joga fora? Junta e refaz. Deus não é do tipo que descarta.
ele refaz. E aí, gente, a gente tem algo maravilhoso. Uma vez que Deus é esse que conhece e sabe tudo, que está presente em todos os lugares e que pode fazer e criar o que vier na sua mente e refazer, aí vem a resposta do salmista. Veja que depois dele falar um monte de coisas aqui no Salmo 139 sobre Deus, ele descobre que ele não pode ser mentiroso. Ele descobre que ele precisa ser sincero. Ele precisa ser autêntico. E aí, olha o que ele começa a dizer aqui. Ele vai falar algumas coisas, eu não quero me deter versículo por versículo, mas no versículo 19, veja como ele abre o seu coração diante de Deus. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Depois ele vai dizer, odeio os que te odeiam, Senhor. O que ele está fazendo? Ele está sendo sincero. Acho que alguns grupos essa semana, a gente está lendo o livro do Richard Foster sobre a oração. E no primeiro capítulo, quando ele fala da oração simples, eu achei muito significativo, que ele diz que a oração deve começar não com o que a gente deveria ser, mas com o que a gente é. A gente não devia simplesmente orar a partir do que a gente acha que deveria haver em nós, mas do que há em nós. Nós precisamos ser sinceros, autênticos com Deus. A oração é o espaço, não para você tentar mostrar a Deus a sua espiritualidade, a sua santidade, porque normalmente a gente faz isso com as outras pessoas. Com as outras pessoas a gente usa uma máscara de religiosidade, de espiritualidade, mas na hora da oração é o lugar da gente dizer assim, Senhor, eu odeio isso. Não estou aguentando, Senhor. Aí a gente fica com medo, porque acha que Deus não vai aguentar. Acha que a gente vai ser muito pesado com Deus. Porque no fundo a gente acha que Deus é como um Papai Noel, um velhinho, né? Ah, coitadinho, não vou. Né? Deus tão bonzinho, né? Tão bonzinho. Não merece ouvir uma explosão de raiva dessa. Mas a verdade, gente, é que Deus, ele não é simplesmente o bom velhinho. Ele é o criador de todas as coisas, inclusive do seu ser e do meu. Então a oração é exatamente esse espaço em que eu vou ser autêntico diante de Deus. E aí ele termina falando desse ódio que tem nele, desse ser passional. E ele termina com a expressão que eu usei no domingo passado e que eu quero hoje deixar também com você. Porque aqui está o caminho do verdadeiro arrependimento, da verdadeira metanoia. Ele usa alguns verbos aqui. Sonda-me, ó Deus. O que será que ele está dizendo com a expressão sonda-me, ó Deus? O que é uma sonda? Você já precisou colocar uma sonda? Você já fez algum exame? Como é que é o nome daquele exame que coloca uma câmera, vai lá dentro do estômago lá? Endoscopia. Você já fez uma endoscopia? O que é uma endoscopia? Ele pega uma câmera, coloca na sua boca, desce lá dentro do seu... Você já está com o olho fechado assim, a gente assim, agoniada. Porque é complicado, é ruim, né? Mas ele pega aquilo ali e coloca. Por que ele precisa? Porque ele vai fazer uma sondagem. Ele vai sondar o que tem dentro de você. Me lembro que uma vez eu estava com a Gabi pequenininha. Não sei se foi a Gabi ou a Rebeca. Ela estava com uma tosse aí, nós fomos no hospital. Aí o médico mandou tirar um raio-x do pulmão, do peito. E aí ela pequenininha ficou com medo e tal. Falei, não, só vai tirar uma foto do coração e lá para ver, né, para ver o que tem lá. Aí ela falou, não, mas eu já sei, Jesus que está no coração. Né? Quer dizer, ela falou, não precisa tirar foto, eu já sei o que tem lá dentro. Eu achei engraçado essa questão, mas me lembra dessa questão da sonda, né? De você ter que, de alguma maneira, usar um equipamento para ver o que você não é capaz de enxergar. Existe a sonda espacial. O que é a sonda espacial? Tem uma sonda que está no espaço, viajando, para poder investigar o que tem lá. Ela está filmando, mandando dados. Quando o texto diz, sonda-me, ó Deus, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, eu não me conheço plenamente.
eu preciso que o Senhor me diga, me dê um diagnóstico, Senhor, da minha alma, do que eu sou, porque eu não me conheço. Agora, para fazer isso, gente, nós precisamos ter humildade, porque na maioria das vezes a gente tem certeza de tudo. A gente acha que sabe tudo. A gente se firma nas nossas posições, nos nossos argumentos, e a gente acha que a gente tem razão. Mas a verdade é que nós precisamos fazer a oração. Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração. E aí ele vai dizer, prova-me. Por que ele usa a palavra prova-me? Porque, gente, é por meio da prova que a gente pode verdadeiramente conhecer o que está no coração. Coloque um homem numa situação de crise, e alguns diriam também de poder, e você vai ver quem é esse homem. Enquanto você está usando a química aí, né? Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, beleza. Agora, como é que nós vamos usar as nossas máscaras, os nossos mecanismos de criar uma personalidade que é diferente da nossa pessoa, quando a gente está no meio da prova, quando está no meio do fogo, quando a gente é ofendido, agredido? Porque uma coisa é a gente falar sobre amor, uma coisa é a gente falar de perdão, outra coisa é a gente ser ofendido, é a gente ter que perdoar. Percebe? É diferente. É no meio da prova que, de fato, se manifesta o que está lá no fundo do nosso coração. E Deus, Ele nos abençoa por meio de provas. E quando você muitas vezes está achando, isso aqui, o que é isso, Deus? Ouvimos hoje uma situação aqui do Marinaldo, numa prova. Deus os provou. E é interessante que Deus prova a gente de uma maneira muito peculiar. Quando a gente está estudando na faculdade, primeiro o professor dá a matéria, e depois ele dá a prova. Não é assim? Você estuda, o professor dá lá as aulas, o conteúdo, e depois ele dá o quê? A prova, para avaliar o conteúdo. Só que com Deus é diferente. Deus não ensina primeiro. Primeiro vem a prova, e depois vem o aprendizado. O problema é que a gente tem uma noção grega de ensino, de conhecimento, que é muito diferente da noção hebraica, judaica de conhecimento. É totalmente diferente. A compreensão grega é muito mais intelectual. Mas como é que Jesus ensinava os seus discípulos? Por meio de provas. Ele fazia por meio da experiência. Muitas vezes os discípulos vão fracassar. Me lembra, por exemplo, aqui, vem à minha mente, aquele caso que Jesus ele manda os seus discípulos em missão, depois eles voltam muito empolgados, mas aí surge uma situação interessante. Um homem, todo fora de controle, se jogando no chão, fazendo uma bagunça danada, eles procuram os discípulos. E aí os discípulos não conseguem resolver o problema do cara. E aí eles vão até Jesus e falam, Jesus, nós já levamos aos discípulos, mas eles não puderam resolver. Um fracasso. Fracasso retumbante. Aí Jesus fala, até quando eu vou ter que aguentar vocês, homens de pequena fé? E aí ele vai dar o aprendizado. A questão que a gente precisa entender é que quando ele fala, prova-me, nem sempre ele vai nos dar uma preparação para essa prova antes. Porque do contrário, seria mais ou menos o seguinte, olha, é por isso que é bem interessante, por um lado, mas por outro chega a ser irônico. O treinamento de emergência. Você já viu o treinamento de emergência, como é que é? Lá na Petrobras, a Juliana está lá, de vez em quando tem uns treinamentos de emergência lá. Eles tocam lá uma sirene e tal, tem que descer tudo de escada, é uma simulação de alguma emergência. Mas veja bem, a emergência de verdade, ela não avisa antes, certo? É de emergência. Então Deus, Ele não vai necessariamente te dar a oportunidade de você se preparar, porque a prova vai ser o seu preparo. Então ele vai dizer, sonda-me, me conhece lá no meu coração, prova-me, Senhor,
Joga sobre mim uma prova para que eu realmente possa conhecer o que está no meu coração. E aí então ele diz, e eu concluo com o último versículo, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aqui a gente tem não apenas o diagnóstico, mas tem também o prognóstico. Porque na primeira linha a gente tem o diagnóstico, vê se em minha conduta algo te ofende. Senhor, que não seja o meu critério, a minha avaliação, mas que o Senhor possa me dizer. Será que a gente realmente faz essa oração? Será que, por exemplo, no meio de toda essa confusão, essa turbulência que a gente tem vivido, política, econômica, dias difíceis, polarizações, será que a gente já teve a iniciativa de dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, traz luz para isso tudo, que eu não estou conseguindo entender mais nada. As minhas convicções se embaralharam. Me ajuda, Senhor, a entender. E não só entender o tempo, mas a entender a nossa vida. Às vezes a gente age de determinadas maneiras que a gente se desconhece. E aí a oração é, Senhor, vê, me sonda mesmo, para ver se tem alguma coisa em mim que está precisando mudar. É a gente se dispor e se abrir. O arrependimento começa, gente, é com isso. Se não houver essa atitude, essa predisposição para Deus fazer com a gente o que precisa ser feito, a gente não vai mudar. A gente tem que se abrir para o agir de Deus. E aí então ele vai dizer, e dirige-me pelo caminho eterno. Acho legal a expressão, dirige-me. Porque normalmente a gente dirige a nossa vida. Normalmente a gente toma as nossas decisões. Normalmente a gente diz o que a gente quer e o que a gente não quer. Só que aqui a oração é, Senhor, quando eu dirijo, o carro está batendo toda hora. Eu estou dirigindo, está caindo poste em tudo que é lugar. Eu estou ferindo pessoas, eu estou quebrando relacionamentos, eu não estou conseguindo gerir a minha própria vida, espiritualmente falando. Então, Senhor, deixa eu ir para o carona, senta aqui e dirige o carro da minha vida. Isso, gente, é o processo de arrependimento e fé em Cristo. A gente precisa desse movimento. Dirige-me pelo caminho eterno. A metanoia só vai acontecer depois de uma oração como essa. Antes que isso ocorra, essa oração despojada, essa oração de renúncia, de fato, a metanoia não vai acontecer. Enquanto a gente apresentar diante de Deus apenas certezas, vontades, convicções, a metanoia não começa a acontecer. A gente precisa apresentar diante de Deus não apenas o que nós somos, mas se abrir para o que Ele quer que a gente seja. E essa é a oração do Salmo 139. Então, voltando ao início e aí fechando essa reflexão, a pergunta é, quem resistiria a um grampo? A resposta é, ninguém. Nenhum de nós. É possível que a gente não vá preso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Pecado é uma coisa diferente de crime. A gente vive numa sociedade que, de alguma maneira, transformou o pecado em crime. E aí, se não é crime, se não é contra a lei, a gente acha que não é pecado. Mas eu queria levar você a um patamar acima. E avaliar a sua vida não necessariamente em relação à lei da Constituição do país, mas colocar a sua vida em relação a esse livro aqui, a palavra de Deus. É muito simples a gente pegar e dizer, responder a pergunta, você é uma boa pessoa? É muito fácil a gente responder essa pergunta se nós vamos colocar aqui ou um político corrupto, ou um estuprador, ou um ladrão, e aí a gente vai dizer, é óbvio que eu sou bom. Mas eu quero desafiar você a colocar Jesus Cristo aqui. E aí você responder, eu sou bom? Essa é a questão. Mude o seu referencial. A gente precisa elevar o nosso padrão de pecado e reconhecer que diante desse divino ser
que nós chamamos de Pai, que é onisciente, onipresente e onipotente, nada escapa, gente. Nada escapa. Por isso, a melhor coisa é chegar no quarto, tira a máscara, tira o que ainda é algo que cria uma barreira de sinceridade e seja sincero. Vamos experimentar, gente, uma renovação de Deus a partir da nossa nudez espiritual. A partir do que nós somos. Vamos ser sinceros. Todos nós temos coisas das quais a gente se envergonha. Não tem ninguém aqui que resistiria diante desse grampo divino. Não tem ninguém aqui, por mais que diga eu sou uma boa pessoa, que resistiria a uma avaliação, um diagnóstico preciso da sua alma, feito pelo Criador. Ninguém. Ninguém aqui vai passar ileso diante desse scan divino. Ele vê tudo. Ele conhece tudo, as intenções. Por isso, o que nos resta fazer com o Salmo 139 é simplesmente dobrar os nossos joelhos e se render a esse Deus e dizer, Senhor, vem e dirige a minha vida. Muda a minha vida daqui para frente. Vamos fazer uma oração? Acho que nós precisamos orar pedindo a Deus, mas para todos nós, eu disse desde o início, essa série é uma série que procura trabalhar na dimensão do arrependimento, no espírito da quaresma, que é efetivamente quebrantar o nosso coração. O oposto de um coração quebrantado é um coração duro. Então o que nós precisamos, a partir desses 6 domingos que passamos juntos aqui, é a gente reconhecer, no fundo, que nós precisamos dessa renovação purificadora de Deus na nossa vida, porque todos nós somos culpados no cartório. Nenhum de nós vai resistir ao grampo divino. Isso nos trará mais humildade. Seremos menos julgadores em relação aos outros. Porque quando a gente se acha com a razão, inevitavelmente nós vamos olhar para o outro e nós vamos pisar nele. Porque a gente vai achar que ele, se eu sou perfeito, porque você não é. Quando a gente passa por esse scan divino e a gente vê quem a gente é e a vergonha que existe dentro da gente, a gente se torna mais humilde. Mas a comunhão pode florescer, porque a gente vai ser menos exigente em relação ao outro. Vamos então orar.